the greatest showtime! Embora não sejam raros os casos, é sempre gratificante quando nos deparamos com artistas capazes de interpretar o mundo no qual estão inseridos. Capazes de mobilizar questões de cunho pessoal, tornando-as relevantes para um público mais amplo, adquirindo um caráter mais universal. Esse é o caso de Satoshi Kon, o diretor e animador japonês que nos últimos meses veio a se tornar um dos meus artistas favoritos. Kon, infelizmente, sofreu uma morte prematura em 2010 por causa de um câncer, mas deixou como legado uma filmografia muito consistente e coerente entre si. Se pesquisar rapidamente o nome dele na internet, você verá que ele era muito conhecido pela montagem de seus filmes, mais precisamente pelo embaralhamento entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva de seus personagens. Nos filmes de Kon, nós, como espectadores, compartilhamos a perda de sanidade desses personagens. Vigília e sonho, atrás e à frente das câmeras, loucura e sanidade, tudo se mistura, os limites se tornam tênues. Mas, antes de tudo, uma pergunta. Por que esse embaralhamento entre realidades seria tão importante para o Kon? Vamos voltar um pouquinho na história para tentar entender um pouco melhor disso daí. Tendo nascido na década de 60, a juventude do Kon coincidiu com a popularização do anime, a animação japonesa, na televisão, e ela tem um papel importante na sua formação. Não só ele prestigiava grandes nomes da indústria, como também trabalhou com muitos deles. Esse cara, inclusive, que fez esse filme aqui. Legal. Em entrevistas, ele sempre mostrou ter uma relação ambígua com a indústria cultural. Como, por exemplo, nessa citação de 2007. No Japão, não somente as crianças, mas os adultos de 20 ou 30 anos escolhem o anime e o mangá como uma válvula de escape do real. Creio que haja um perigo nisso. Se você vai parecer outro mundo, verá que ele é muito colorido e sedutor, mas deve tomar cuidado com as armadilhas, especialmente se você deixar que o mundo real se deteriore como resultado. Considerando isso, é nítido que a montagem do cinema de Satoshi Kon deixa de ser apenas um instrumento formal e passa a ser também ideológico. O corte de um plano para o outro. A transição entre as cenas. Tudo procura colocar o espectador na posição vulnerável dos personagens de Kon. A psicose dos personagens é compartilhada. Os limites entre a realidade e as alucinações dos personagens se tornam tão tênues quanto os limites do mundo real de quem assiste e do mundo fantasioso que é assistido. A mise-en-scène, a direção e o roteiro são importantes, claro, mas é a montagem a ferramenta que trabalha o tempo e o espaço, e é algo próprio do cinema. E a grande sacada do Kon é retrabalhar a linguagem da gramática narrativa clássica, que já permeia o imaginário da grande maioria do público. E é assim que ele consegue enganar quem está assistindo, mexer com a sua expectativa. Como, por exemplo, no corte gráfico, geralmente ligando duas cenas através de um gesto ou de um padrão visual. O match cut, talvez o artifício mais utilizado por Kon. Só que, no caso dele, esse gesto muitas vezes acaba unindo realidades distintas. Há algo de especial na fisicalidade do gesto que pede uma continuidade espacial. Os espaços mudam, mas a ação é a mesma, como nessa sequência de Millennium Actress, na qual a protagonista, Shioko, uma atriz, corre pelas memórias e pelos filmes que estrelou. Os filmes e as memórias são unidos pela corrida, e passamos a nos questionar se as personagens interpretadas por ela não são, na verdade, facetas dela mesma. É a mesma corrida. Em outros momentos, ele usaria elipses para transitar entre as realidades.
Trata-se da ferramenta de montagem que suprime pontos da narrativa, que serão preenchidos pela capacidade mental do espectador. No entanto, acostumado com a linguagem narrativa clássica, contínua, ele acaba preenchendo essas lacunas temporais de maneira linear. É nesse momento que bagunça a narrativa e muda o tempo e espaço dos personagens sem que o espectador note. A elipse promove o salto de uma realidade para outra, e a narrativa não é mais confiável. Até mesmo os jargões mais básicos da gramática clássica do cinema são ressignificados nas obras de Kon. A subjetiva, a pergunta e resposta, o plano e contraplano, sempre aproveitando a expectativa de quem assiste, do léxico que ele absorve inconscientemente no decorrer da vida. Esperamos, por exemplo, que o plano pergunta e o plano resposta sejam pertencentes ao mesmo contexto. Mas quando eles não são, o espectador os une inconscientemente. E embora eu não acredite que esse tipo de cinema ou de efeito seja impossível em um filme filmado, o famoso live action, ele parece muito mais natural à mídia da animação. Nela, tem-se um controle muito maior sobre o espaço diegético e a qualidade gráfica dos planos. Até mesmo a velocidade e o ritmo da montagem são influenciados, uma vez que a quantidade de informação imagética de um desenho é muito menor que a de uma foto. Esse ritmo frenético contribui para embaçar esses limites. O mundo hoje é diferente de 100 anos atrás, e o nosso contato com narrativas externas é muito maior. Nós criamos nossas próprias narrativas a partir da montagem metafórica dessas outras narrativas. Então eu acho que os filmes do Satoshi Kon têm muito disso. São histórias formadas por outras histórias, assim como a nossa própria história é formada por outras histórias. Há sempre o perigo de nos distanciarmos da nossa realidade, é claro, e devemos estar atentos a isso. Mas é inegável que haja uma simbiose. Essas narrativas externas atingem os indivíduos porque tem muito deles, e os indivíduos absorvem essas narrativas porque se enxergam nelas. Obrigado.